Olá, graça e paz. Sou o pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sejam bem-vindos a este vídeo. O propósito é falar um pouquinho sobre o poder da confissão. O poder da confissão é muito importante. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo. É muito importante que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento da Bíblia Sagrada, que é tão importante e tão poderoso. Lá no YouTube, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Você, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe, por favor. É uma alegria imensa estar aqui para poder falar um pouquinho com você sobre teologia, sobre história, sobre Antigo Testamento, sobre arqueologia, muitos assuntos importantes, desenvolvimento pessoal. É muito importante que você tenha esta vontade de crescer, esta vontade de aprender, porque aprender é bom para todos nós, não é verdade? Então eu gostaria de falar do poder da palavra, o poder da confissão. A confissão, ela é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Todos nós devemos nos comunicar bem. Todos nós devemos aprender a falar bem. A oratória é o segredo do sucesso da vida de muitos profissionais. E a Bíblia fala sobre o poder desta palavra, mas não no sentido como se fosse motivacional, mas no sentido de trazer à existência para você coisas que não existem. Então, o propósito desta palavra que eu vou dar para você é levar você a entender que tudo que você fala, tanto de bom quanto de ruim, traz consequências, consequências boas e consequências negativas. O apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, o livro de Hebreus é um livro muito interessante, porque ele fala sobre a questão de deixar de lado o judaísmo e colocar dentro do coração dos hebreus o cristianismo. Paulo foi o divulgador do cristianismo. Paulo, ele tirou o judaísmo de dentro da igreja. Por isso que é importante que você aprenda sempre as cartas de Paulo. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor a respeito da confissão. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então a confissão é muito importante. O próprio Jesus Cristo disse em uma de suas palavras que tudo que eu falar, as palavras que eu falar, eu serei justificado e condenado. As palavras têm poder, porque tudo que sai da sua boca, ela passa pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, que vão gerar sentimentos, que vão gerar emoções e que vão gerar resultados na sua vida. Então, aprenda a falar de uma forma correta, aprenda a falar de uma forma positiva. Se você fala de uma forma negativa, ou como diz os antigos, se você blasfema, isso pode trazer consequências ruins para a sua vida. Você não deve blasfemar, não deve falar que você não vai conseguir, não deve falar que você é uma pessoa doente, uma pessoa que não é próspera. Isso tudo a sua mente está te enganando. Deus, na sua palavra, nas suas escrituras sagradas, diz que nós somos abençoados. Se eu sou abençoado, eu vou confessar aquilo que a Bíblia diz. No livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 14, João, o apóstolo de Cristo, que escreveu as cartas joaninas, que são belas por sinal, escreveu também o livro do Apocalipse. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, versículo 15, ele diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se é a vontade de Deus, pode ter a certeza que vai se concretizar. Se é a vontade de Deus, pode ter a certeza que as portas vão se abrir na sua vida. Se é a vontade de Deus e você está confessando a coisa correta, pode ter a certeza que você será bem-sucedido e bem-sucedida. Falar corretamente é o segredo de uma vida espiritual equilibrada, saudável, porque a Bíblia diz uma coisa e se você diz outra, não fecha, é contra a naturalidade de Deus. A confissão deve ser de acordo da vontade do Senhor. Nós queremos muitas coisas, mas às vezes não é da vontade de Deus.
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meus caros amigos e amigas, senhores e senhoras, cristãos e não cristãos, peça a Deus com fé e você vai receber. Isto aqui não é um misticismo, isto aqui não é uma fantasia que eu estou dizendo, isto é a fé. A fé move montanhas. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago era um pregador da lei. Você sabia disso, que Tiago era um pregador da lei de Moisés? O próprio Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, ele queria retirar o livro de Tiago da Bíblia Sagrada, porque tinha um conteúdo muito judaizante. Mas Tiago entrou no cano do Novo Testamento. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, é porque pedis mal. Quando eu peço mal? Eu peço mal quando não está no centro da vontade de Deus. Eu peço mal quando eu quero desfrutar somente os meus prazeres. Eu peço mal quando eu sou egoísta. Eu peço mal quando eu quero o mal de alguém. Eu quero que a maldade de alguém seja aflorada. Quando eu quero que a pessoa ela não seja bem-sucedida. Quando eu quero as coisas somente para o meu bel prazer. Eu peço mal quando não está de acordo com a Bíblia. Eu peço mal pelo meu egoísmo. Então, é fundamental e importante você aprender que tem que pedir bem. Pedir mal é pedir fora da vontade de Deus, fora das Escrituras Sagradas, fora daquilo que Deus tem de planos para a sua vida, fora do contexto da Bíblia. Pedir mal é você ser uma pessoa que se diz cristã e não fazer aquilo que a Bíblia diz. Existem muitas pessoas que são religiosas, pessoas que se dizem cristãs, mas quando você vai fazer uma checagem da vida dela, ela não condiz com aquilo que ela diz, ela não condiz com aquilo que ela falou. Isso é pedir mal. Senhor, eu quero bênçãos na minha vida, eu quero milagres na minha vida, mas eu sou mau, eu trato mal as pessoas, eu maltrato os animais, não trato bem a minha esposa, não pago minhas contas devidamente, eu sou uma pessoa ruim, mas peço a Deus bênçãos. É um pouco contraditório isso tudo. Então, pedir bem é pedir com a Bíblia Sagrada e também com a sua conduta, o seu testemunho. De pessoas religiosas, o mundo está cheio. Nós precisamos de pessoas realmente voltadas para a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, fala assim: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Os antigos gregos consultavam o oráculo de Delfos, aquilo que os sábios iam dizer, que os deuses iam dizer. Nós consultamos a Deus, o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. Fale de acordo com a Bíblia, vá ao Espírito Santo, fale com ele, faça as suas orações, independente da sua religião, faça suas orações voltadas para a Bíblia Sagrada. Por que eu devo confessar que eu estou curado? Porque a Bíblia diz na sua palavra que eu já sou curado e abençoado. Mateus capítulo 8, versículo 17 fala sobre isso. Fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: por suas chagas fomos sarados. Está tudo na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Quem segue a Bíblia, essas escrituras sagradas que antigamente, antes do cânon do Novo Testamento ser formado, somente era o Antigo Testamento, o cânon. Depois que o Novo Testamento é formado, passa a ser também escritura sagrada. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são escrituras sagradas. Porque eu devo desejar que eu tenho saúde, devo confessar isso com a minha língua, porque tudo que eu falo volta para mim, seja bom ou seja ruim. 3 João capítulo 2 diz: desejo que seja próspera a sua saúde. Isaías 53, capítulo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Confesse que você é próspero. Você pode confessar também que você é uma pessoa curada. Você deve confessar também que você é uma pessoa salva para sempre, porque Efésios 2:8 diz isso. Então, o poder da sua confissão, aquilo que você fala, volta para você com um grande retorno. Portanto, se você consegue fazer uma dieta com o seu corpo
para ter um corpo mais apetecível, mais saudável, um corpo mais aparente, você também pode fazer uma dieta de pensamentos. Elimine as coisas ruins, deixe lá no cantinho essas coisas ruins, deixe lá no fundo do baú essas coisas ruins, deixe de lado isso e dê atenção somente para aquilo que vai lhe trazer um grande retorno. Foi um prazer falar com você. Forte abraço e até mais.